Então eu estava casada com um bom homem, um homem que cuidava de mim, que me amava, me respeitava. E eu estava realizando o maior sonho da minha vida, que era ser mãe. Eu sempre quis muito ser mãe. E eu queria muito ser mãe de um menino. E o Kaique não foi um acidente, eu queria. Aí eu estava lá morando com ele, a gente alugou um apartamentinho e tal. E a gente estava morando bem, feliz, entre aspas. Eu sentia muita angústia, um vazio muito grande. Foi aí que eu tive realmente um encontro com Deus novamente. E eu voltei para casa do pai. Eu tinha uns 22, 23 anos. E aí o menino ficou doente. Ele fez 2 aninhos e ele ficou doente. E eu levei ele nos médicos, os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha. Ele já estava com uma febre há uns 3 dias, o médico estava suspeitando de uma meningite. Eu estava desesperada, mãe de primeira viagem, não tinha ninguém da minha família para me dar um suporte. Eu e a minha sogra, a gente não se relacionava muito bem. E foi daí que ela foi visitar um dia o Bruno, e ela olhou e falou assim, olha, eu fui num culto, numa reunião, minha sogra católica a vida inteira. Ela falou assim, olha, me convidaram para ir numa reunião e tinha umas mulheres lá meio esquisitas, elas faziam umas rezas lá braba e as pessoas diziam que estavam sendo curadas. Por que você não leva ele lá? Elas falavam as línguas, as coisas lá, faziam os negócios lá. E o povo dizia que estava sendo curado. Ela abriu um espaço para as pessoas dar testemunho lá e um monte de gente dizendo que estava curado. E aí eu fui. Naquela altura do campeonato, assim, eu aceitaria qualquer coisa que, se você dissesse assim, olha, vai que vai dar bom. E aí eu levei o meu filho lá, era uma reunião das irmãs da Assembleia de Deus, o círculo de oração que acontecia na casa de uma mulher, que essa reunião já acontece nessa casa há mais de 20 anos. Ele é bem famoso, vem gente até de fora do país para ir nessa casa e tal. E aí eu chorei o culto inteiro, discerni aquela atmosfera, eu falei, cara, o povo é crente, elas foram cantando os corinhos, os hinos da harpa, e o menino com febre no meu colo, até que terminou aquele culto. E formou aquela fila marota, né? Aí as irmãs, eu procurei a mais estilosa, que tinha meia na canela, a perna peluda, o coque, e a que gritava mais alto. Eu falei, essa deve ser a chefona do poder. Quando chegou na minha vez, eu falei assim, ela falou, o que você quer? Assim, curta e grossa, né? Aí eu falei, ora pelo menino. E ela me olhou com a cara muito feia, tipo, muito brava, cara de profeta. Você quer o quê? Eu falei, você ora pelo menino? Aí ela falou assim, o que ele tem? Eu falei assim, ele tá com uma febre. Aí ela falou assim, não vou orar por ele, não. Aí eu fiz assim, mas por quê? Ela falou, porque o Espírito Santo me revela que você é desviada. E aí, eu falei assim, e aí? Ela falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele permitiu uma febrinha. Mas se você não voltar hoje, ele vai tirar de você aquilo que você mais ama. Ele vai levar teu filho. Credo. Cara, aí eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Ela falou, olha, Deus te fez uma promessa quando você era criança. Ele falou que ele ia levar você aos 4 cantos dessa terra, que onde você não pudesse pisar, ele levaria a sua voz. Falou de novo. Chegou o tempo de cumprir a promessa que ele te fez quando você era criança. E tipo assim, tá bom. Aí o que eu tenho que fazer? Ela faz essa oração e se reconcilia com Cristo. Ela falou, pode ir embora que ele tá curado. Cara, eu entrei no carro com muita raiva. Nessa época eu fumava, bebia, né? Porque quando eu conheci o Bruno, eu deixei a vida de drogas, a vida das profundezas das trevas, eu fiquei só na superfície, né? Então, assim, eu ia nos pagodes, né? Eu vivi uma vida distante de Deus. A mulher não quis nem orar pelo menino, eu fiquei furiosa, ainda me ameaçou, dizendo que se eu não ficar crente, Deus vai matar o menino. E eu pensava assim, Deus é bom, Deus não vai matar o menino. E aí, a febre do menino foi embora. Eu comecei a ficar desesperada. Comecei a pensar, agora se eu não ficar crente, se eu não largar o pagode, a cerveja, o cigarro, Deus vai vir buscar o menino. Ele vai ter alguma coisa, vai morrer, né? E aí eu fiquei desesperada, comprei um cartão telefônico, liguei pra minha mãe. Falei, mãe, minha sogra me colocou na forada. Acho que ela tramou alguma coisa com as irmãs lá, que tem uns coques, que tem uma aparência meio esquisita. E elas ameaçaram eu lá pra eu ficar na igreja delas. Eu não quero ir pra essa igreja, não. Aí minha mãe falou assim, Glória! Meu Deus! Enquanto eu estava em São José dos Campos, Deus estava salvando minha família lá na Bahia, 2 irmãos. Minha mãe falou assim, filha, tinha uma igreja orando por você. Nós colocamos uma igreja para que você voltasse para a casa do Pai. A gente sabe que você foi a primeira que teve esse contato. Chegou a hora de Deus fazer as promessas. Deus tem recebido palavras aqui que Deus vai salvar você, que vai fazer algo lindo na sua vida. Então a gente estava orando. Isso tudo é resposta de oração. Eu falei, minha irmã, ela disse que se eu não voltar para a igreja agora, que Deus vai matar o menino. Ela falou, é melhor você ficar crente, porque Deus mata mesmo, viu, filha? E aí eu fiz assim, e agora? O que eu faço, né? Como é que eu vou deixar toda essa minha vida? Eu coloquei na balança aquilo que não era nada. E dizendo assim, como que eu vou deixar tudo isso? E aí meu irmão falou assim, minha irmã, não é assim. E eu falei, o que eu faço? Ele falou, ore. Eu falei, mas eu não sei orar. Ele falou, como você está conversando comigo, conversa com Deus. Fale para ele o que você sente, o que você pensa. Eu cheguei em casa e fiz minha primeira oração. Foi uma oração perigosa, uma oração radical mesmo. Eu falei, Deus... Aquela mulher falou tudo que aquele pastor também, quando eu era criança, falou. Eu não sei, mas aqui no fundo do meu coração, parece que tudo isso é real e é verdadeiro.
Mas que realmente o Senhor me escolheu para alguma coisa, se eu tenho um propósito na minha vida. Se isso realmente é verdade, se o Senhor é real, se a Bíblia é real, se isso tudo é verdadeiro, eu te dou liberdade. Transforma meu coração e minha vida, porque eu vou te servir com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E eu estava ali me preparando para ir naquele culto. Eu falei, eu vou naquele culto. Se Deus falou que eu sou cantora, eu vou lá, vou cantar também. Se Ele falou que tem um propósito, vai usar a minha voz, então eu vou aprender essa música. Vai ser uma semana lendo Bíblia e aprendendo a música. Aí fui pro culto. Cheguei lá que eu fiquei nervosa, que eu tava com o CD dentro da Bíblia, né? O cigarro dentro da bolsa. Eu falei, vou fumar um cigarro porque eu tô nervosa. Fumei o cigarro antes de entrar no culto. Olha com aí. aquela aparência bizarra que eu estava, porque eu não tinha roupa legal, não tinha uma roupa decente e tal, né? Pra ir naquele culto. E eu fui, entrei, falei pra irmã, aquele fedozão de cigarro que eu tinha acabado de fumar. E falei pra irmã assim, eu quero cantar um hino aí. E aí ela olhou pra mim e disse assim, gente, tem uma jovem aqui que se reconciliou com Cristo semana passada. Ou seja, né, intercessoras de plantão, se posicione, porque o negócio agora vai ser louco aqui, né? E ela chegou aqui, ela me pediu, ela falou, ela está num processo de libertação. E ela chegou aqui, ela me pediu para cantar. E o Espírito Santo falou para mim que era para deixar ela cantar. Eu fui e cantei a música. A música era uma música da Fernanda Brum, Puro Nardo. E eu cantei aquela música. Quando eu comecei a cantar, a voz saiu meio trêmula e tal, que eu estava muito nervosa. Metade daquela sala estava chorando e metade daquela sala começou a falar em línguas. E ali eu vivi uma experiência que me marcou profundamente. E ali começou a minha trajetória com Deus e meu ministério. Essa irmã, ela dançava como uma bailarina. Ela era pequenininha, uma senhorinha. Ela é, né? Uma senhorinha. E ela veio rodando, literalmente, ela veio numa dança profética e cantando um cântico em línguas. E chegou em mim e começou a entregar ali palavras de Deus, palavras proféticas, trazendo uma revelação de Deus para minha vida. E dizendo assim, hoje, ela disse, Deus falou comigo assim, hoje te liberto por completo. A partir de hoje você vai viver uma nova trajetória. Hoje eu te purifico, coloco sobre você a minha unção e vou cumprir as promessas que te fiz quando eu era criança. Eu caí de joelhos ali, eu urrava de tanto que eu chorava e tal. E aí ela disse assim, Sara, quando você começou a cantar, uma luz saiu do céu, desceu. Quando você abriu a boca, ela entrou e pousou em você. Ela falou, eu nunca tinha visto isso. Alguém que não era, né, que não tinha, ainda não estava preparada, né, não tinha ainda, era uma nova. Não sei nem se era nova convertida, se eu podia dizer isso, porque ainda não tinha tido nenhuma experiência, não tinha me conectado a nenhuma igreja e tal. E ali Deus realmente mudou a minha história. Uma semana depois, o Bruno se converteu só de ver o meu comportamento. Porque eu mergulhei na palavra, eu cheguei em casa, falei para ele assim, a partir de hoje a gente não fuma mais. Quebrei o cigarro e joguei fora. Falei, a partir de hoje a gente não bebe mais. A partir de hoje Deus vai mudar todas as minhas vestes e tudo. Jesus vai morar nessa casa. E você vai ser crente. Não sei como, mas você vai ser crente. Todo mundo aqui agora é crente. E a gente vai servir a Deus.